Boa noite, meus queridos. Estamos aqui em mais um domingo para gravar a mensagem do Senhor para aqueles que não podem estar na nossa igreja, não podem se fazer presente fisicamente, mas com certeza presente espiritualmente, porque todos que gostam da TIB estão lá em coração, em sentimento, em união, mesmo à distância. Mas nós estamos aqui para falar um pouco, levar um pouco da mensagem do Senhor para você que não pode estar conosco. O texto dessa noite o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse texto no contexto desse texto, Pedro está indo em direção ao templo, e é um texto muito famoso em que ele encontra um coxo, uma pessoa deficiente física de nascença, e essa pessoa pede alguma coisa a Pedro, e ele fala: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho nada de valor, mas uma coisa eu tenho muito importante para você, não é valor material, você não vai poder comprar nada com isso, não vai poder trocar isso por nada, mas é algo muito maior, muito transformador. Eu tenho o poder de Deus para você, então em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele tomou aquele homem pela mão e levantou aquele homem naquele instante ficou sarado. Lembrando que ele era paraplégico de nascença, né? Com certeza tinha suas pernas atrofiadas, tinha aquelas pernas fininhas, né? E com isso foi restaurado a perna dele e voltou como se fosse uma perna normal. Então aquele homem feliz da vida, ele entra no templo pulando, saltando, dando glória a Deus, e as pessoas que estão na igreja reconhecem aquele homem. Dito uma coisa muito importante: aquele homem não podia entrar na igreja enquanto era deficiente físico, porque naquela época, na tradição judaica, um deficiente físico era um pecador, estava sofrendo as penas de um pecado. Uma interpretação errada da lei fazia com que as pessoas julgassem todos os que tinham defeito físico, ou era por causa do pecado próprio, ou era por pecado dos pais. Então aquele homem era considerado um pecador, ou trazia sobre ele o peso de algum pecado. Mas agora, com a cura, aquele homem poderia entrar no templo. Imagina quanto tempo aquele homem ficou desejoso de ver como era o templo por dentro e não podia entrar. Mas agora ele entra saltando, pulando de alegria, e as pessoas vão em direção a ele porque o reconhecem. E aí Pedro percebe e começa a caminhar em outro lado, vai para o alpendre de Salomão, uma parte de Jerusalém bem próxima ao templo, e a multidão os cerca ali. Então ele começa a fazer um discurso, e o discurso ele diz o seguinte: olha, por que vocês estão olhando para mim como se de mim saísse algum poder, alguma virtude? Tudo isso que vocês estão vendo é Jesus Cristo que fez. Jesus Cristo é aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês condenaram. Ele é o poder de tudo, e através dele há salvação física, mas o mais importante, há salvação espiritual. Então Pedro fala esse versículo: olha, se arrependa e se converta, para que seus pecados sejam apagados e para que vocês vivam a presença de Deus, a paz, a tranquilidade, o conforto que só a presença de Deus traz. Então, depois desse discurso maravilhoso, ele continua ainda falando algumas coisas, mas as autoridades logo percebem aquele alvoroço na multidão e pegam e prendem, levam preso. Mas mesmo assim, com a mensagem, mesmo o pregador sendo preso, imagina, a situação: eu estou pregando e daqui a pouco vem a polícia e fala que eu sou infrator e me leva preso. Mesmo eu indo preso, com a minha palavra, mais de 5.000 pessoas se convertem. Olha que bênção, que privilégio. Então Pedro faz essa transformação naquele ambiente e deixa a mensagem plantada no coração de 5.000 férteis. Porque a gente semeia a preciosa semente pregando o Evangelho, mas
existem vários tipos de solos que recebem a semente. Aqui a Bíblia está dizendo que 5.000 solos férteis receberam essa mensagem. 5.000 homens se converteram. Então, foi maravilhoso aquele dia, né? Em um dia, 5.000 pessoas se converteram. Mas a essência do que Pedro falou fica para a gente até hoje. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os seus pecados sejam apagados e você sinta o refrigério da presença de Deus na sua vida. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, e aí já começa a obra de Deus, já começa a obra do Espírito Santo em nós. Quando o Senhor diz, né, a Bíblia diz para a gente que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que haja arrependimento, eu preciso entender o que é pecado. Eu preciso entender onde eu estou errando. Então Pedro fala, arrependa-se. Isso já é uma obra do Espírito Santo. Para se arrepender, você precisa saber, né, o que é pecado. E o Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é pecado. Ah, pastor, mas como é que isso acontece? Quando você vai fazer alguma coisa, você sabe que aquela coisa é errada e ninguém te disse que é errado. Por que você sente isso? É o Espírito Santo te incomodando, dizendo que você está errado, você precisa se converter. Olha como Deus é maravilhoso. Então já começa a obra do Espírito Santo aí em você, né? E quer que todos os homens se convertam. E diz, arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, desvia-se do caminho que você está pegando. Pegue outra direção, pegue a direção de Deus. Pare de fazer o que você está fazendo, desvie desses erros. Você tem que se arrepender deles e não mais praticar eles. E aí, os seus pecados são apagados. Olha que maravilha. Sua conta com Deus está zerada. Você agora não deve mais nada a Deus, porque você se arrependeu e se converteu. E agora você anda no caminho do Senhor e a presença do Senhor vai trazer refrigério para a sua vida. É difícil caminhar sozinho. Bom é quando a gente está cercado de amigos. Mas nesse mundo a gente tem tantos amigos falsos. E muitas vezes a gente está numa roda de amigos e está conversando e está todo mundo te agradando, e quando você vira as costas eles começam a falar mal de você. Mas a Bíblia está falando de um refrigério diferente, da presença de Deus, que é o seu verdadeiro amigo, aquele que te ama acima de qualquer pessoa. Sabe lá o seu pai que te ama muito? Sabe lá a sua mãe que te ama muito? É pequeno demais em relação ao amor que Deus tem por você. Então contar com a presença de Deus, dessa pessoa que te ama, que cuida de você, que quer o seu bem, sempre, em qualquer instante, 24 horas por dia. Se você pode contar com essa presença te traz refrigério. Eu agora sou amado, eu agora sou protegido, eu agora sou guardado, porque eu me arrependi, me converti e meus pecados estão perdoados. Agora eu não devo mais nada à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu não devo mais nada à morte, porque Deus, através de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo, pagou pelos meus pecados. E se agora eu não devo mais nada à morte, eu vivo o refrigério da presença de Deus na minha vida. Meus queridos, que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, que nós possamos nos converter dos nossos caminhos, para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados e usufruir da presença de Deus e sentir a presença maravilhosa que nos traz felicidade. Isso tudo nos traz uma paz, porque Jesus Cristo disse, olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu dou, e não dou como o mundo dá. A paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo é integral, não é momentânea. E mesmo em meio a lutas e dificuldades, porque as coisas não vão mudar, você vai se arrepender, você vai se converter e amanhã você vai trabalhar no mesmo lugar. O seu problema familiar ainda está lá. Mas agora, com a ajuda de Deus, contando com essa presença revigorante de Deus, tudo vai se fazer diferente. Agora você vai caminhar de uma maneira diferente.
Então, meu querido, minha querida, que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, nós pensamos muito no que nós estamos fazendo. Será que estamos realmente arrependidos dos nossos erros? E nós sabemos quais são os nossos erros, porque é a obra do Espírito Santo. Mas estamos caminhando na direção correta? Estamos nos convertendo dos caminhos errados e caminhando na direção certa? Para que sejamos abençoados pelo Senhor? Para que tenhamos o nosso pecado perdoado? E se você já faz isso, glória a Deus por isso. Mas nós estamos no mês de missões. Missões é para a gente refletir a nossa missão aqui na Terra. A missão de Pedro era fazer esse discurso e 5.000 pessoas se converteram. A sua missão é levar essa palavra para muito mais do que 5.000 pessoas. Mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho meus afazeres, eu tenho minha família, eu tenho tudo para... Nós temos uma campanha de missões. E todos os batistas sabem muito bem como isso funciona. São pessoas voluntárias que estão lá para fazer o meu serviço e o seu serviço. A gente tem que contribuir, orar e ajudar. Pensa nisso. Pensa no seu papel na pregação do Evangelho. Talvez através de você e de mim, juntos, possamos levar a palavra a muito mais de 5.000 pessoas. Porque esse é o nosso legado. Era o legado de Pedro. Levar a palavra àquelas pessoas. É o meu legado, o seu legado, é a nossa missão. Que essa missão possa ficar no seu coração. Vamos amar porque Deus nos amou primeiro. É o nosso tema de missões desse ano de 2020. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo.